Graça e paz, eu sou o evangelista Loi e para a nossa meditação eu vou ler 2 versículos na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, chamado de o profeta messiânico. Isso porque ele foi o profeta que mais mencionou a vida e vinda do Messias, Jesus Cristo, a este mundo. Capítulo 59, versículo 1 e 2. Nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o pecado. E que, quando nós o cometemos, nós precisamos confessá-lo. Imediatamente, confessá-lo a Deus, ir para os pés do Senhor e clamar pelo perdão. Em o nome do seu Filho Jesus Cristo. E não vivemos mais na prática deles. A palavra de Deus declara assim, pelo profeta Isaías, em relação à confissão da maldade nacional, outrora vivida pelo povo de Deus, e que é vivida hoje também. Não é diferente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Deus é especialista em salvar. Salvar de quê? Do perigo eminente que nos ronda, de perdermos a vida eterna com Ele. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Um Deus que tudo está ouvindo. Mas as vossas iniquidades, que iniquidades são essas? As nossas injustiças cometidas, as nossas perversidades, nossas maldades. É isso que significa iniquidade. Mas as vossas iniquidades, comportamento terrível, né? Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus nos criou a sua imagem de semelhança para interagirmos diariamente com Ele. Diariamente. Ele nos criou para ter uma comunhão diária conosco. Nós temos a palavra dele para desfrutar dessa comunhão. Quando nela nós meditamos, quando nós oramos, quando nós temos um comportamento coerente com a palavra de Deus, que corresponde com a palavra de Deus, Deus, Ele interage conosco, Ele nos orienta, Ele nos auxilia, Ele nos fortalece, Ele supre as nossas necessidades. Porque nós somos dependentes dEle, nós precisamos dEle. Tolo aquele que vive e pensa que pode viver independente de Deus. Nós vamos falar sobre o pecado.
Quando pecamos, nós precisamos recorrer, como eu já falei, imediatamente a Deus. A consciência acusa de que cometemos uma transgressão, de que cometemos um pecado, erramos o alvo, tropeçamos, tropicamos, demos um passo em falso. Isso quer dizer que o nosso comportamento não está correspondendo, não correspondeu com aquilo que pede a palavra de Deus, de mim e de você. Hoje nós vivemos num mundo que quer normatizar o pecado, torná-lo algo normal. O pecado na minha vida, ele não pode ser considerado algo normal, porque eu sou pecador, eu sou de natureza adâmica, mas viver na prática do pecado, meu amigo, minha amiga, isso não é certo. Não é certo. Todos, olha o meu comportamento, o seu comportamento, se corresponde de fato com a palavra de Deus, com aquilo que Ele pede em sua palavra. O pecado, como eu já falei, no grego, é errar o alvo. Errar o alvo. Nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo. É um dia estar na glória com Ele. Né? Paulo chega a declarar, eu prossigo para o alvo. Assim deve ser o nosso viver neste mundo. Um objetivo, sendo sempre resilientes, suportando todas as adversidades e não vivermos uma vida em pecado, no pecado, achando que vamos atingir o alvo. Não iremos. Como eu já falei, do latim, é tropeçar, tropicar, é dar um passo em falso. Isso acontece quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Aqueles que vivem em desobediência à palavra de Deus vão errar naturalmente. Vão errar. O pecado não pode ser algo natural, como eu já falei na minha vida, na sua vida. Somos pecadores, temos a natureza adâmica, mas o pecado não pode ser algo natural. Acidental, sim. Somos criaturas, mesmo criadas em mais semelhança de Deus, nós pecamos contra Deus. Pensamento, palavras, atitudes. E nós precisamos recorrer sempre a Deus. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Hoje, como eu já falei, eles estão tentando normatizar o pecado, criar normas para normalizá-lo, regulamentar o pecado. Olha o mundo que nós estamos vivendo, hein? O pecado sendo regulamentado. O que é errado passa a ser certo. De jeito nenhum. Nós não abrimos mão e nem podemos abrir mão da palavra de Deus na nossa vida. De modo algum, de modo algum. A nossa fé, a nossa crença na palavra de Deus
é inegociável. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, é errado. Em relação ao meu comportamento de vida, ao seu comportamento de vida. Deus não compactua com aqueles que vivem na prática do pecado, como se fosse normal. Não é normal viver em pecado. Ah, Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Ele é. Mas quanto à sua justiça, a sua santidade, Deus é um Deus santo, santo, santo. Assim declarou o profeta, este qual estamos lendo, Isaías. E ele requer de mim santidade de vida, separação, significa santidade, ser santo para Deus, para que ele possa me ter como instrumento nas suas mãos, para que eu possa, assim como você, ser um cooperador da obra dele, ser uma testemunha fiel. Por nós mesmos não conseguiremos. Isso só acontece pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas, para isso, nós precisamos obedecer incondicionalmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas estamos vivendo tempos difíceis, né? Estamos vivendo tempos difíceis. Isso também não deve nos apavorar. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos adverte na sua palavra quanto a isso. Os seus servos, né? Que nós viveríamos ainda neste mundo tempos difíceis. E estamos vivendo. Creio que já estamos vivendo eles. Em relação a viver uma vida que agrada a Deus. E para agradar a Deus, eu e você, meu irmão, nós precisamos tão somente obedecer a palavra dele. Obedecer é o que importa. Pedro fez uma declaração lá em Atos 5, quando a igreja sendo assolada, ele bradou: antes importa obedecer a Deus do que aos homens em relação à sua obra, os seus desígnios, os seus propósitos para cada um de nós, para a humanidade. Meu querido, minha querida, que Deus venha nos estar capacitando, falando conosco, como Ele fala, por meio da sua palavra, do seu Espírito Santo, a não vivermos uma vida no pecado, em pecado. Porque senão estaremos comprometidos. Nós sabemos que o pecado ele gera consequências. Ele é prazeroso, é como uma droga. Né? Você experimenta, aí vem o prazer, mas depois vem o efeito amargo. Eu já trabalhei com dependentes químicos, usuários de drogas. Eles contam essa experiência. Quando se aventuram nessa vida de experimentar as drogas. E o certo é que para sair delas é muito difícil.
Assim é o pecado. Tem pecado nas nossas vidas que é por demais difícil. Mas, se recorrermos a Deus, se irmos para os pés do Senhor, clamando pelo perdão, abandonando a vida errada, o comportamento errado, Ele há de nos perdoar e de nos restaurar. O que precisamos é amar a palavra de Deus. Hoje eu entendo o que é amar a palavra de Deus. É viver ela acima de tudo, é obedecer a ela. E sendo assim, eu e você seremos bem-aventurados, seremos felizes. Há consequências, mas somos bem-aventurados. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com aqueles que encontram Deus, a sua palavra, e que quer normalizar o pecado. Porque Deus é amor. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus me ama, eu sou um pecador. Você é um pecador. Mas as nossas práticas erradas, Ele não agrada. Porque as consequências virão. O que Deus mais deseja é que eu e você não vivamos em pecado. Porque o pecado, ele gera consequências para mim, para minha família, para aqueles que me amam, para toda a sociedade, para toda a nação. A exemplo do que está no texto aqui, de Isaías 59. E que o povo precisava confessar, abrir o coração, rasgar o coração diante de Deus, em arrependimento pelos seus pecados. Nós temos contemplado pessoas aí em pecado, achando que está tudo normal. E outros até, como já falei, procurando tornar o pecado algo normal. Quer regulamentá-lo, normatizá-lo como algo que é normal e não é. De modo algum, devemos amar a palavra de Deus acima de tudo e viver segundo os padrões pedido por Deus por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é simplesmente maravilhosa. É como mel no destilar dos seus favos. Você já provou um favo cheio de mel que você vai espremendo e ele vai gotejando? Que delícia! Assim é a palavra de Deus para mim hoje. E tem que ser para com você também. Que Deus te dê graça, me dê graça, e que nós possamos viver uma vida que agrade a Ele. Entendendo, compreendendo que o pecado, ele engana e destrói. O profeta Jeremias, ele fez essa declaração ao povo de Deus, prevenindo o povo em relação ao pecado, que ele engana e destrói, como tem destruído, enganado e destruído muitas vidas, e que precisam
se voltarem para Deus por meio da sua palavra e a ela obedecer. Eu finalizo essa nossa meditação com a bênção sacerdotal. Uma bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo assim: abençoarei os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom. Assim porão, isto é, colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.